34:5-3. A providência divina e os perfeitos. No que se refere aos perfeitos, afirmo-te que procuro conservá-los neste estado, prová-los e fazê-los progredir continuamente. Durante esta vida, por mais perfeito que seja alguém, sempre lhe é possível aperfeiçoar-se. Em vista disso, entre outras coisas, faço o que segue. Dizia meu filho: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos. João 15:1-5. Quem segue a sua mensagem e nele vive, produz muito fruto. Mas para que esse fruto cresça e atinja a perfeição, eu vos podo, através de numerosas tribulações, injúrias, afrontas, caçoadas, traições, ofensas, fome e sede, palavras e atos de acordo com minha vontade e segundo a capacidade de cada um. O sofrimento é ainda um sinal, serve de prova. Nele o homem revela o grau de perfeição ou imperfeição em que está. Nas injúrias e adversidades por mim permitidas, comprova-se a paciência, aumenta-se a compaixão pela qual a pessoa sofre, mais pelas ofensas cometidas contra mim que pela injúria pessoal. Esta é a atitude dos perfeitíssimos. Permito tais acontecimentos para que progridam ainda mais. Dou-lhes também grande desejo da salvação dos homens, e para isso eles batem, dia e noite, à porta da minha misericórdia. Tais pessoas chegam ao esquecimento de si, como expliquei ao falar do estado dos perfeitos. Quanto mais se desprezam, mais me encontram. Onde me procuram? Em meu Filho Jesus, vivendo sua mensagem. Leram neste livro, o Crucificado, e ali compreenderam que o Verbo encarnado realizou minha vontade obedecendo. Para provar quanto desejava minha glorificação e a salvação humana, com muito sofrimento e dor, correu ao encontro da morte na cruz e remiu a humanidade. Padecendo e amando os homens, ele manifestou seu zelo pela minha glória. Também esses amados filhos, que atingiram o grau de perfeitíssimos, através de muita perseverança, entre vigílias e orações contínuas, provam que me amam. Esforçam-se por seguir a mensagem de meu Filho, toleram dores e cansaços pela salvação dos outros, convencidos de que não existe outro modo de mostrar seu amor por mim. Como já disse, todo sinal revelador da caridade procede do amor pelos homens, pois é através deles que toda ação virtuosa se realiza. Nenhuma bondade existe que não provenha do amor por mim e pelo homem. Tudo que for praticado fora do amor não constitui um bem, mesmo que a ação se assemelhe a virtudes. Nesse sentido, todo mal é ausência de amor. Portanto, os perfeitíssimos demonstram sua perfeição, amando-me nos homens, quando se dedicam à salvação alheia no sofrimento. Se os purifico mediante numerosas dificuldades, é para que produzam mais fruto. Sua paciência me dá grande louvor. Quanto me agradam e como são úteis os méritos de alguém que padece injustamente. Se todos compreendessem tal verdade, ninguém recusaria sofrer contradições na solicitude e alegria. Ao querer dar ao homem um grande tesouro, associo-lhe o peso de muitas dificuldades. Quero que a virtude da paciência não fique esclerosada, de modo que, ao sobrevir o tempo da provação, a pessoa não esteja despreparada, com o nervosismo a corroer-lhe a alma. Certas vezes, recorro a um amoroso estratagema com a finalidade de conservar o homem humilde. Faço adormecer sua sensualidade. Parece-lhe nada mais sentir na alma e no corpo, como se estivesse inteiramente atormentado. Na realidade, a sensualidade não dorme no perfeito, adormece apenas. Tão logo a pessoa diminui seus esforços e deixe esmorecer o desejo santo, retorna a sensibilidade mais forte do que nunca. Que ninguém se engane, pois, por mais perfeito que alguém seja, conserva-se no temor filial diante de mim. Muitos, por acreditar que o apetite sensível tinha morrido, caíram miseravelmente. Afirmo, portanto,
A sensibilidade adormenta-se. Sobrevêm grandes provas e o homem nada sente. No entanto, por uma bagatela da qual a pessoa depois terá vontade de rir, o apetite sensível reage de maneira estranha. Sou eu que permito essa reação, desejoso de que o homem caminhe sempre na humildade. Quem age sempre com prudência, não se poupe. Procure dominar seriamente a sensibilidade. Tal será a maneira de fazer adormecer mais profundamente. Outras vezes deixo nos grandes servidores um aguilhão, como fiz com Paulo, meu vaso de eleição. Embora ele tenha aprendido a mensagem do meu filho no abismo da Trindade, deixei-lhe um aguilhão na carne. Não poderia eu agir diversamente com Paulo e demais servidores, libertando-os dessa dificuldade? Certamente. Então por que ajo assim? Para que tenham méritos, conheçam-me na humildade, sejam misericordiosos para com o próximo e compassivos diante dos sofrimentos alheios. A pessoa que sofre compartilha mais as dores dos outros do que aquelas que nada padecem. Tal aguilhão os faz crescer na caridade, aproximar-se de mim cheios de humildade, arder na chama do meu amor. Através desses e muitos outros expedientes, os perfeitos alcançam grande união. Tal união e conhecimento costumam atingir uma intensidade tal que eles gozam desde esta vida a felicidade dos santos. Presos no cárcere do corpo, vivem livres. Quem muito me conhece, muito me ama. Quem muito me ama, muito sofre. Amor e dor costumam crescer em idêntica proporção. Quais são os sofrimentos dos perfeitos? Não sofrem por causa de ofensas, males físicos, tentações do demônio ou qualquer outro acontecimento de ordem pessoal, mesmo doloroso. O que os faz padecer são os pecados cometidos contra mim, pois sabem que mereço ser servido e amado. Também sofrem por causa dos prejuízos espirituais dos pecadores, vendo-os caminhar na cegueira das trevas. Quem vive unido a mim sabe quanto amo a humanidade, entende que o homem é minha imagem, apaixona-se por ele e sofre dor intolerável por vê-lo afastar-se de mim. É uma dor cruel, diante da qual desaparecem todos os demais males, como se nem existissem. Cuido dos perfeitos. De que modo? Manifesto-me a eles, revelo-lhes as iniquidades do mundo e suas misérias, faço ver a condenação dos homens, no geral e no particular, conforme quiser aumentar neles o amor e a dor. Meu desejo é que eles, incentivados pela chama da caridade, clamem diante de mim com muita esperança e grande fé, suplicando auxílio nas necessidades. Dessa forma, ao mesmo tempo, socorro o mundo e alimento os servidores, fazendo-os progredir na união comigo e no maior conhecimento. Tudo isso graças aos seus anseios sofridos e amorosos. Como vês, por diversas maneiras cuido das pessoas perfeitas. Enquanto estais no mundo, sempre vos é possível progredir e merecer. Para isso eu vos purifico quanto ao egoísmo espiritual e sensível, podando-vos com sofrimentos para que produzais frutos. A dor produzida nos perfeitos pelas ofensas cometidas contra mim e pela ausência da graça nos pecadores apaga neles as dificuldades da vida. Pouco se preocupam com as adversidades e consolações. Seu amor por mim não é interesseiro, não buscam satisfações pessoais. O que lhes importa é a minha honra e o louvor do meu nome. Filha querida, tal é a providência em favor dos homens, atuada em situações infinitas e por admiráveis modos. Os maus não a percebem porque as trevas não me compreendem, mas é percebida por quem tem a fé, perfeita ou imperfeita que seja, de acordo com a iluminação que recebeu. Essa iluminação procede do autoconhecimento, graças ao qual o homem odeia imensamente a escuridão. 34.6 Orientações diversas aos servidores de Deus. 34.6.1 Apostolado e humildade. Expliquei e tu entendeste um pouquinho, tal qual uma gota diante do mar, sobre a minha misericórdia para com os homens, seja em geral como em particular. Falando da Eucaristia, ou discorrendo sobre os diversos estados da alma,
mostrei como faço aumentar o desejo da alma. Por meio do Espírito Santo, o servidor por excelência, a todos concedo a graça. Ao pecador, a fim de reconduzi-lo à vida. Ao imperfeito, para conduzi-lo à perfeição. Ao perfeito, de modo que seu amor aumente, pois nesta vida sempre podeis progredir e se torne intermediário entre mim e os pecadores. Se bem te recordas, afirmei que usarei de misericórdia para com o mundo, graças aos meus servidores, dos quais exijo muito sofrimento para reformar a Santa Igreja. Os meus servidores podem ser chamados um outro Cristo crucificado, pois assumiram sua missão. Enquanto mediador, meu filho veio acabar com a guerra e reconciliar a humanidade comigo pelo sofrimento da cruz. Também meus servidores sofrem muito e se esforçam por servir de exemplo aos demais pela oração, uso da palavra e vida santa. Ao suportar os defeitos alheios, eles brilham pela paciência. Suas virtudes são como anzóis para pescar homens. Seguindo o ensinamento de meu filho a Pedro e aos demais discípulos depois da ressurreição, eles atiram sua rede com a mão direita, não com a esquerda. A mão esquerda é o egoísmo, que neles já morreu. A direita é a caridade divina, livre, que está viva neles. Com essa mão direita, meus servidores lançam a rede do desejo santo no mar da paz que sou eu. Unindo a descrição da pesca anterior à ressurreição com a que se deu depois, devem os servidores recolher a rede dobrando-a pelo autoconhecimento. Tão grande será a quantidade de pessoas, pescados, que devem chamar um companheiro que os ajude a retirá-las. Sós não conseguirão fazê-lo. Tanto para lançar como para recolher a rede, os servidores precisam da humildade. Chamam, pois, o próximo para que os auxilie. Considera meus servidores e verás como é verdade o que estou afirmando. Penoso lhes parece o trabalho de desvencilhar as almas que trazem envoltas nas malhas do desejo santo. Por isso sentem necessidade de colaboradores. Gostariam que todos os homens os ajudassem, já que a humildade faz com que se considerem incapazes. Eis o motivo por que te dizia que pedem auxílio para retirar os peixes. Meus servidores salvam muitos pecadores, mas são numerosos aqueles que por própria culpa ficam fora da rede. De si o desejo santo envolve a todos. Por isso convida todos os homens bons a auxiliá-lo. Como se pesca e quem chama para cooperar, já disse acima, e não vou repetir. 34:6:2 Harmonia pessoal do apóstolo cristão. Ocupei-me desses assuntos para conheceres os esforços realizados por meu filho em toda a sua atividade durante o tempo em que viveu convosco. Também para saberes qual deve ser teu modo de agir e o dos perfeitos. Observa agora como uma pessoa se comporta melhor do que outra, conforme obedece com mais prontidão e esclarecimento às ordens de Cristo e depositando em mim sua esperança. Assim, alguém que observa os mandamentos e conselhos por intenção e ação, pesca melhor os homens do que um outro, que segue os conselhos apenas intencionalmente. Quanto àqueles que nem pela intenção seguem os conselhos, de fato também não cumprem os mandamentos. Pois essas duas atitudes são conexas, como já afirmei em outro lugar. O êxito na conquista das almas depende do amor com que se atira a rede. Os perfeitos salvam muita gente com seu grande amor. É admirável como os perfeitos trazem bem ordenados os sentidos sob as ordens da vontade. Por estarem fechadas as portas externas da alma, a pessoa toda emite uma harmoniosa melodia. Sua vontade acha-se fechada ao egoísmo e aberta ao amor por mim e pelos homens. A inteligência fechada aos prazeres, deleites e misérias do mundo, que constituem uma tenebrosa noite, mas aberta à luz da verdade. A memória recusa as recordações pecaminosas e lembra-se dos meus benefícios. Com tudo isso, a pessoa emite uma harmonia alegre,
uníssona, prudente, iluminada, toda orientada para a glória do meu nome. A essa harmonia das faculdades, junta-se o som agudo dos sentidos corporais. Quando falei dos imperfeitos, disse que eles emitem sons mortais, quando acolhem os inimigos do homem. Aqui emitem sons de vida, acolhem as virtudes, ressoam em boas obras. Cada um deles cumpre exatamente sua finalidade. Os olhos ao enxergar, os ouvidos ao escutar, o olfato ao cheirar, o paladar ao saborear, a mão ao tocar e agir, os pés ao caminhar. Todos ressoam na mesma tonalidade para servir aos homens, louvar-me e aperfeiçoar a alma com ações virtuosas. São instrumentos obedientes, por isso os perfeitos são pessoas agradáveis a mim, aos anjos, aos santos, que os aguardam alegremente no céu, para que com eles partilhe a sua felicidade. De boa má vontade, até os pecadores admiram-nos e muitos deles, conquistados por semelhante harmonia interior, abandonam sua vida má e recuperam a vida. Todos os santos conquistaram homens mediante tal instrumento da harmonia pessoal. O primeiro foi o Verbo encarnado, que pela união da natureza divina com a humana, emitiu agradável melodia no alto da cruz. Com ela redimiu a humanidade, derrotou o demônio e retirou-lhe o domínio que exercia depois do pecado original. Junto a tal mestre, todos vós deveis aprender semelhante harmonia, imitando os apóstolos que espalharam a palavra de Cristo por todo o mundo, os mártires, os confessores, os doutores, as virgens, que também salvaram almas. Veja-se o exemplo da gloriosa Virgem Úrsula, que atraiu 11.000 virgens, além de outras mais que a seguiam. E o mesmo aconteceu com os demais santos, cada um a seu modo. E qual foi a causa? Minha providência, que a todos concedeu o instrumento, a partitura e a maneira de tocar. Tudo quanto permito nesta vida tem como finalidade aperfeiçoar tal harmonia no homem. A condição imposta é que a pessoa se aproxime da luz. Dela não se afaste pelo egoísmo em busca de prazer e gostos pessoais. 34.6.3 A comunhão no amor. Filha, abre teu coração e tua inteligência para compreenderes com que amor criei o homem e o disponho a gozar do meu eterno bem. Tudo providenciei, para a alma e para o corpo, para perfeitos e imperfeitos, bons e maus, espiritual e materialmente no céu e na terra, nesta vida mortal e na eterna. Durante esta vida terrena, ordenei-vos a caridade fraterna. De boa ou má vontade, todo homem tem esse dever. Se alguém se dispensar desta obrigação por ausência de amor, auxiliará os demais por necessidade. Quem não socorre os outros por causa dos próprios pecados, ajudá-lo-á por precisão. Querendo incentivar-vos na prática da caridade intencionalmente e por meio de ações, julguei bom não dar a cada pessoa a capacidade de fazer tudo o que necessita para a sua vida, tudo o que é imprescindível à sua subsistência. Cada homem fará sua parte, de modo que uns sentem a obrigação de recorrer aos demais. Assim o artesão procura o lavrador, e o lavrador procura o artesão. Um precisa do outro, um não sabe fazer o que o outro é capaz. O clérigo e o religioso necessitam do leigo, o leigo precisa do religioso. Um não passa sem o outro, e o mesmo acontece com os demais. Poderia eu ter feito o homem autossuficiente? Sem dúvida, mas preferi que ele se humilhasse, que cada um se obrigasse a praticar o amor por ações e afeto. Tal é minha liberalidade, bondade e providência para com os homens. Mas eles infelizmente preferem guiar-se pelas trevas da própria fraqueza. Vossos membros corporais haveriam de vos causar vergonha, pois eles se ajudam mutuamente, enquanto vós, homens, não o fazeis. Quando a cabeça sente dores, a mão a socorre. Se um dedo pequenino passa mal, a cabeça não o despreza, embora seja ela maior e constitua a mais digna parte do corpo. Não,
Ela o socorre mediante o ouvido, os olhos, a palavra e de tudo que o homem possui. E o mesmo acontece com os outros membros. Essa não é a atitude da pessoa orgulhosa quando vê um pobre ou um enfermo. Esta não o socorre, nem mesmo com a mínima palavra. Chega até repreendê-lo e desprezá-lo, desviando o olhar. Vive na riqueza e deixa o irmão na fome. Não percebe que sua ruindade me ofende, indo terminar depois no mais profundo do inferno. Quanto a mim, cuido do pobre. Em lugar da pobreza, receberá enorme riqueza. Quanto aos orgulhosos de que falava, se não se corrigirem, receberão do meu filho aquela grande repreensão, conforme diz o Evangelho. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestistes. No cárcere e não me visitastes. São Mateus 25, 42, 43. Pouco adiantará a pessoa desculpar-se naquele instante dizendo: jamais te vi. Se tivesse visto, teria ajudado. O infeliz bem sabe que Jesus afirmou dirigir-se a ele tudo o que é feito para os seus pobres. Por essa razão, o homem terá o suplício eterno com os demônios. Como vês, providenciei já neste mundo para que ninguém vá para a eterna dor. Se contemplares os anjos e demais cidadãos do céu, que já estão na vida eterna por merecimento da morte do Cordeiro, verás que também entre eles existe a comunhão na caridade. Nenhum deles goza sozinho da felicidade eterna que concedo, não a partilhando com os outros. Não é essa atitude que desejo. A caridade entre eles é harmoniosa. O grande participa da felicidade do pequeno, o pequeno da felicidade do grande. Pequeno, digo, devido à comparação entre eles, pois no seu grau ele se acha satisfeito de bens como o grande, como já expliquei em outro lugar. Como é fraterna esta felicidade celestial, como ela une os homens entre si. Receberam-na de mim e a mim a atribuem, com temor filial e muito respeito. Em mim eles se conhecem, têm consciência do alto posto em que os coloquei. Por isso, imergem-se em mim. O anjo comunica-se com o homem bem-aventurado, o homem com o anjo. Na caridade, um desfruta da felicidade do outro. Juntos em mim, sentem júbilo sem tristeza, alegria sem amargura. Tudo porque durante a vida e na hora da morte me amaram na caridade mútua. E sabes quem faz tudo isso? Minha admirável providência. 34.7. Providência e necessidades materiais. 34.7.1. Deus faz até milagres. Disse essas coisas sobre minha ação salvadora, no íntimo de vossas almas, para aumentar teu amor, tua fé e tua esperança em minha providência, de modo que renuncies a ti mesma e coloques em mim tua confiança em tudo o que fizeres. De agora em diante vou explicar-te uma pequena parte do que realizo ao socorrer em suas necessidades os servidores que em mim confiam. Meus servidores são pobres, isto é, desprovidos de bens por opção voluntária e por motivo religioso, espiritual. Não são simplesmente pobres, pois existem homens carentes de bens que gostariam de não sê-lo. No que se refere à intenção, são ricos. Digamos que são mendigos. Não depositam toda a sua confiança em mim. Não suportam a pobreza voluntariamente, embora eu lhes tenha dado a pobreza como medicina para suas almas, pois a riqueza os prejudicaria e seria a causa de condenação eterna. Neste sentido, meus servidores são pobres, não mendigos. O mendigo não dispõe nem do necessário, sofre carência. O pobre possui não em abundância, mas segundo a necessidade, pois se confia em mim, não o deixo passar privação. Às vezes permito que cheguem ao limite extremo de carência, para conscientizá-los de que posso e quero dar-lhes o necessário, para que me amem e assumam a pobreza verdadeira. Ao notar que falta aos meus servidores o necessário para o corpo, o Espírito Santo, servidor, fará surgir em pessoas de posse
o desejo de ajudá-los, e estas lhes prestarão auxílio. A vida inteira dos meus servidores pobres é assim, protegida pelos cuidados que amorosamente inspiro nos leigos. A fim de serem provados em sua fé e esperança, os servidores pobres sofrem ofensas, injúrias, afrontas, mas a mesma pessoa que os ofende é levada pelo Espírito Santo a dar-lhes esmolas e a socorrê-los nas necessidades. Essa é a providência normal com que cuido dos meus servidores. Algumas vezes providencio diretamente, sem a mediação dos homens, como tu mesmo experimentastes e ouviste contar do glorioso Pai São Domingos. No começo da ordem, achavam-se os frades uma vez em extrema penúria. Chegando a hora da refeição, não tinham o que comer. Meu dileto servidor Domingos, confiando pela fé na minha providência, disse-lhes: Meus filhos, sentai-vos à mesa. Diante dessas palavras, os frades se acomodaram. Então eu, que costumo socorrer aqueles que em mim esperam, enviei 2 anjos com um pão alvíssimo. A quantidade foi grande, e dele comeram muitas vezes. Foi uma intervenção direta do Espírito Santo, sem mediação humana. Outras vezes multiplico alguma coisa possuída em quantia insuficiente. Isto aconteceu com a Santa Virgem Inês de Montepulciano. Desde a infância ela me serviu com grande humildade e firme confiança, jamais duvidando por ocasião das necessidades pessoais e de sua família religiosa. Muito pobrezinha, desprovida de tudo, mas cheia de fé, pôs-se a construir um mosteiro por ordem de Maria Santíssima. Era um lugar de mulheres pecadoras. Inês não ficou pensando, como vou fazer? Mas entregou-se ao trabalho. Com auxílio de minha providência, ergueu o edifício santo, um mosteiro para religiosas. Sem posses, confiando somente em mim, iniciou reunindo 18 jovens virgens. De uma feita permiti que se encontrassem sem pão, alimentando-se apenas de verduras. Talvez me digas, por que fizeste acontecer isso? Pois me disseste antes que não deixas faltar o necessário aos servidores que esperam em ti? Creio que nesse caso faltou o necessário. Pela lei comum, o corpo humano não vive somente de verduras. Certamente pode haver exceções para os perfeitos. Inês era já perfeita, mas as outras religiosas não. Respondo-te, agi daquele modo para que Inês se maravilhasse diante da minha providência e as outras virgens fossem confirmadas na fé pelo milagre que se deu. Naquela ocasião e em casos iguais, dei e dou ao corpo humano uma disposição interna, pela qual se sente melhor com um pouco de verdura, ou mesmo sem alimento algum, do que se comesse pão ou os demais alimentos próprios da vida humana. Tu mesma sabes que isso é verdade, pois experimentaste pessoalmente. Nesses casos, dou solução multiplicando alguma coisa. Inês achava-se desprovida de pão. Com fé ela ergueu os olhos para mim e disse: Meu Pai, Senhor, Esposo eterno, tu me fizeste retirar estas jovens da casa de seus pais para que morram de fome? Ó Senhor, providencia as suas necessidades. Eu mesma a fazia orar assim. Agradava-me provar a sua fé, sua humildade. Com esse pedido, inspirei a certa pessoa a ideia de levar 5 pãezinhos a Inês e revelei tal fato no íntimo de sua alma. Inês voltou-se para as irmãs e disse: Minhas filhas, ide à portaria buscar o pão. Buscaram-no e sentaram-se à mesa. Nesse momento, dei a Inês o poder de repartir o pão, de modo que todas se fartaram e ainda se recolheu o suficiente para outra refeição. 34.7.2 Exigências divinas. Desapego das riquezas. Tais são as providências que uso tomar em favor dos meus servidores voluntariamente pobres por um motivo espiritual. Sim, falo dos homens que são pobres por um motivo espiritual. Sim, falo dos homens que são pobres porque querem, e devido a um motivo religioso,
pois sem essa intenção a pobreza não tem valor. Era o que sucedia com os filósofos, que por amor à ciência e para mais facilmente adquiri-la, viviam voluntariamente pobres. Sabiam eles, por conhecimento natural, que a preocupação pelas riquezas impede a aquisição da sabedoria que pretendiam alcançar. Neles, porém, a escolha da pobreza voluntária não tinha finalidade religiosa, não era feita com a intenção de honrar-me. Por esse motivo, tais filósofos não atingiram a vida da graça e a perfeição. Assim mesmo, filha querida, que lição eles dão aos infelizes ricaços de hoje, que nem seguem a orientação natural na procura do sumo bem? Aqueles filósofos, por julgarem que as riquezas constituíam um impedimento, abandonavam suas posses por amor do saber, e estes amantes da riqueza, ao invés, transformam-na em um Deus. Prova disso é que se lamentam mais quando perdem bens temporais do que quando não alcançam a riqueza eterna que sou eu. Se prestares atenção, verás que todos os males procedem do desordenado apego à ganância da riqueza. Disto nasce o orgulho de quem pretende ser maior que os outros, a injustiça para consigo mesmo e o próximo, a ambição de dinheiro que faz roubar o alheio e apossar-se de bens adquiridos para a Igreja no exercício do ministério eclesiástico. Disto nasce a comercialização da pessoa humana e a agiotagem, própria dos usurários, verdadeiros ladrões, a vender o que não lhe pertence. Disto igualmente procede a desonestidade, pois muitos, se nada possuem para gastar, não viveriam tão frequentemente em amizades desonestas. Depois, quantos homicídios, quanto ódio e rancor contra o próximo, quanta infidelidade para comigo, quanta presunção dos ricos, como se tivessem adquirido riquezas por capacidade pessoal. Eles não compreendem que se adquirem e conservam riquezas, devem-no a mim. De fato, não confio em mim, mas nas riquezas. Uma confiança vã e que termina com os bens, quando eu os retiro durante a vida ou por ocasião da morte. Então saberão como a riqueza é vazia e instável. A riqueza empobrece e destrói a vida da alma, torna o homem cruel consigo mesmo, prejudica sua dignidade espiritual infinita, faz amar as coisas transitórias. Todos têm obrigação de amar-me, bem infinito. Com a riqueza, o homem perde o gosto pela virtude, o amor da pobreza, o domínio sobre si, torna-se escravo dos bens materiais. Ao amar realidades inferiores a si, torna-se insaciável. No entanto, são as coisas que devem servir ao homem, não vice-versa. Só a mim deve o homem servir. Sou o seu fim último. Quantos perigos arrosta o homem, por terra e por mar, a fim de adquirir riquezas e poder voltar à sua cidade natal entre satisfações e honras. Já para conseguir a virtude, é incapaz do menor esforço, não aceita dificuldade alguma. E dizer que as virtudes são a riqueza da alma. Vivem atolados na procura do outro. A ele entregou-se o coração, que fora feito para me servir, e a consciência vai se sobrecarregando de lucros ilícitos. Considera quantos males preparam para si mesmos. Eles se escravizam, não de um bem estável e seguro, mas de uma realidade incerta. Hoje são ricos, amanhã pobres. Hoje estão por cima, amanhã por baixo. Hoje são temidos e respeitados pelos seus bens. Amanhã se envergonham, porque tudo perderam. Neste último caso, vêm-se tratados até duramente, pois eram amados por causa de seus bens, não de suas virtudes. Se os ricos se fizessem amar pelas virtudes, respeito e amor não cessariam com a perda dos bens, pois as virtudes continuariam. Como é pesado aos ricos suportar o remorso, especialmente porque, durante esta vida de peregrinos, não passam pela porta estreita. Diz meu filho no Evangelho que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar na vida eterna. Referia-se àqueles que possuem ou desejam possuir riquezas com desordenado e pecaminoso apego a elas. Afirmei acima existirem pobres que, se pudessem, possuiriam com desordenado apego
o mundo inteiro. Também eles não passarão pela porta estreita e baixa. Se não se abaixarem até o chão, se não dominarem o próprio apego, se não dobrarem humildemente a cabeça, como poderão atravessá-la? Outra porta não existe que conduza à vida eterna. Pelo contrário, é larga aquela que conduz à eterna condenação. Como se mostram cegos? Possuem a garantia da condenação e não percebem a própria ruína. Além disso, como sofrem por não conseguir tudo o que desejam? Padecem por não ter certos bens. Quando os possuem, ao perdê-los, padecem na proporção do próprio apego. Não amam os homens, não procuram adquirir virtudes. Ó mundo apodrecido! Não me refiro ao mundo das coisas em si mesmas, pois criei-as boas e perfeitas. Apodrecido é o homem que as possui e as procura com apego desordenado. Filha querida, tua linguagem jamais conseguiria enumerar os males que nascem de tal apego. Bem que os conhecem os ricos, bem que os experimentam, mas recusam tomar consciência da própria ruína. Disse essas coisas para melhor entenderes o tesouro da pobreza voluntária, abraçada por um motivo espiritual. Quem o possui? Os meus servidores pobrezinhos, que desejosos de percorrer o caminho apertado e passar pela porta estreita, atiram longe o fardo das riquezas. Alguns o fazem na intenção e concretamente, obedecendo aos mandamentos e vivendo os conselhos. Outros seguem os conselhos só espiritualmente, no sentido que, possuindo bens, não se apegam a eles, nem os amam desordenadamente, pois os conservam com ordem e temor santo. Na realidade, não são possuidores, mas partilhadores de bens com os pobres. Esta última atitude é boa, mas a primeira é perfeita. Merece mais, acarreta menores preocupações. Nos perfeitos, percebe-se mais minha providência em ações concretas. Ao encerrar estas explicações sobre minha providência, quero recomendar a pobreza autêntica. As duas atitudes preferidas supõem humildade, mas, como já me ocupei em outro lugar, de uma delas, a atitude dos cristãos que possuem bens, vou ocupar-me agora somente da outra. 34.7.3 A pobreza autêntica. Após mostrar-te que todos os males, danos e sofrimentos desta vida e da outra procedem do apego aos bens materiais, quero dizer-te agora, em sentido contrário, que toda a felicidade, paz, sossego e quietude nascem da pobreza. Observa o aspecto exterior dos meus pobrezinhos, como vivem alegres e satisfeitos. Jamais se entristecem, a não ser quando me veem ofendido. Tristeza esta, aliás, que não os aflige, mas enriquece. Com a pobreza adquiriram a maior riqueza. Ao deixar as trevas, acharam a luz. Ao abandonar a angústia do mundo, alcançaram a alegria. Pelos bens transitórios, obtiveram os eternos e a máxima consolação. Dificuldades e sofrimentos são para eles verdadeiro conforto. São justos e caridosos com todos, sem acepção de pessoas. Possuem a fé, a esperança, a caridade. Iluminados pela luz da fé, desprezaram a confiança que antes punham no mundo e nos seus bens, e desposaram a autêntica pobreza com suas companheiras. Sabes quais são essas companheiras? São a humilhação, a renúncia a si mesmo, a humildade. Elas nutrem o amor pela pobreza no homem. Munidos de fé, esperança e amor, meus servidores abandonaram o mundo no passado e ainda o abandonam. Deixam as riquezas e o cuidado de si mesmos. Imitando o glorioso apóstolo Mateus. Renunciou a grandes riquezas, saltou a banca de impostos e seguiu meu filho, que vos deu como orientação a norma, o amor e a vivência da pobreza. Jesus Cristo não vos ensina somente com palavras, ele vos deu o exemplo. Desde o dia do seu nascimento até a morte, deu-vos uma mensagem. Embora fosse em si mesmo rico, devido à união com a natureza divina que o fez um comigo, riqueza eterna, Jesus desposou a pobreza. Se queres entender sua humilhação e grande pobreza,
Contempla-o como Deus feito homem, revestido de humanidade. Nasceu em uma estrebaria durante a viagem de Maria, para mostrar a vós, peregrinos, que deveis renascer continuamente pelo autoconhecimento. É a maneira de encontrar-me em vós pela graça. Está entre animais em extrema penúria. Maria não tem com o que proteger. Como fazia frio, ela o aqueceu com o hálito dos animais e o cobriu com feno. Embora fosse ele a chama do amor, quis padecer frio na sua humanidade. Durante o resto de sua vida, muito sofreu, só ou em companhia dos seus discípulos, que por fome debulhavam espigas e comiam grãos de trigo. Ao morrer, mostra-se nu, despojado, flagelado à coluna, sedento no madeiro da cruz. De tal monta foi sua pobreza, que faltaram-lhe a terra e a cruz, onde encostar a cabeça, tendo de incliná-la sobre o peito. Ébrio de amor, banhou-se no próprio sangue que escorria de todo o corpo ferido. Pela sua indigência, meu filho vos dá imensa riqueza. Estendido sobre estreito lenho da cruz, distribui dons aos homens, saboreando o fel, concede grandíssima suavidade. Tristonho, esparge alegria, pregado na cruz, liberta o homem das amarras do pecado, transformado em servo, tira a humanidade da escravidão do demônio. Vendido, compra-vos a preço de sangue. Morrendo, concede-vos a vida. Meu filho vos deu a perfeita regra da caridade, João 13:34, e realizou a maior prova de amor, João 15:13, entregando sua vida por nós, então adversários seus e meus. Tudo isso é ignorado pelo homem, que tanto me ofende e desconhece tão alto preço. Ao se humilhar em terrível morte e ao suportar afrontas e injúrias, Jesus vos indicou a norma da verdadeira humildade e pobreza. A Escritura vô-lo indica dizendo: a raposa tem sua toca e os passarinhos seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quem reconhece essas coisas? Aquele que possui a luz da fé. E quem tem essa luz? Aqueles que se tornam pobres por motivo espiritual, que desposaram a rainha pobreza e renunciaram aos bens portadores das trevas da infidelidade. No reino da rainha pobreza não existe guerra, somente paz e tranquilidade. Seu reino é reino de justiça. Os injustos vivem longe da pobreza. Resistentes são as muralhas dessa cidade. Seus alicerces não repousam sobre areia, que qualquer vento muda de lugar, mas sobre a rocha viva, que é Cristo Jesus. Dentro dessa cidade há luz sem escuridão, calor sem frio, pois a rainha e mãe é a caridade. Ornamentos da cidade são a piedade e a misericórdia. Uma vez que foi expulso o tirano chamado riqueza, cruel governador, entre os cidadãos reina a benevolência, isto é, o amor mútuo. Orientam-nos a prudência, a perseverança e a zelosa vigilância. Quem desposa a rainha pobreza, torna-se dono de imensos bens, sendo de todos o que a um pertence. Previna-se, pois, o homem em não cair no mortal apego às riquezas. Perderia tesouro imenso, ficaria fora da cidade, na miséria. Quem for fiel a tal esposa, sempre gozará de seus bens. Somente o homem de fé compreende o valor da pobreza. Então ela o purifica com a ausência da riqueza que mancha. Livra das más amizades e atrai bons amigos. Afasta a negligência juntamente com as preocupações mundanas e o luxo. Expulsa a tristeza e atrai a alegria. Arranca os espinhos e deixa a flor. Esvazia o coração de apegos levianos e o enche de virtudes. Encarrega o servo, ódio e amor, de limpar a casa, no sentido de que o ódio pelo pecado purifica a alma e o amor pela virtude a ornamenta. Elimina as preocupações e introduz no homem segurança e temor filial. Quem assume a pobreza acha todas as virtudes, todas as graças, todas as satisfações que deseja. Já não teme as lutas, por não existir quem lhe faça guerra. Não teme a fome e a carestia, porque pela fé e esperança confiou em mim, o Criador, providência que alimenta a todos.
Por acaso já se viu um servidor meu, verdadeiramente pobre, que tenha morrido de fome? Não. De fome morreram os que confiaram na riqueza em si mesmos. Jamais abandono meus servidores, porque eles nunca vacilam na esperança. Qual Pai benigno e bondoso, cuido deles, enquanto de sua parte, com alegria e coração aberto, procuram-me, seguros de que a tudo providencio, desde o princípio do mundo até o fim, no que se refere aos espíritos e ao corpo. Para eles, isto é uma certeza de fé. A intenção de que meus servidores progridam na fé e na esperança, e assim possa dar-lhes o prêmio, costumo fazê-los sofrer. Disto já falei antes, mas jamais os abandono em suas necessidades. Imersos no abismo da minha providência, experimentam a felicidade, sem temor à tristeza da morte. O desejo santo os faz correr na prática do bem, sem se preocupar com o conforto pessoal e a posse de bens. Pobres, mais vivos, conformados à minha vontade, suportam o frio e a nudez, a fome e a sede, as dores e traições, a própria morte, ansiosos de dar a vida pela vida, isto é, por mim, de dar o sangue pelo sangue. Considero os apóstolos e mártires tão pobrezinhos, Pedro, Paulo, Estevão. Olha Lourenço, nem parecia estar em uma grelha, mas em grandes prazeres. Como a brincar com o tirano, ele dizia: este lado já assou, vira e come. Com a grande chama da caridade, ele destruía o fogo material, indo buscá-la na profundidade da própria alma. Também a Estevão, Atos 7:58. As pedras pareciam flores. Como explicar tais atitudes? Através da caridade, pela qual haviam assumido a autêntica e santa pobreza, desprezando o mundo para a glória do meu nome. Foi na fé, esperança e obediência que agiram. Como disse acima, eles obedeciam aos mandamentos e aos conselhos de meu filho, na intenção e nas obras. Os verdadeiros pobres sonham com a morte e despreocupam-se da vida, não por fugir do trabalho e das dificuldades, mas para estarem unidos a mim, que sou o fim último. Como não temem a morte, que pela própria natureza é tão aborrecida por todos? Porque a pobreza lhes dá a segurança, pois vivem desapegados de si e dos bens materiais. A virtude os leva a suportar o natural apego à vida e infunde neles luz e amor sobrenaturais. Assim, como poderia queixar-se da morte quem aspira por deixar esta vida e com dificuldade a tolera quando se prolonga? Quem não ama não sente. Alegra-se o homem que se livra do que não ama. De qualquer prisma que contemples meus servidores pobres, estão em paz, tranquilos, felizes. Em sentido contrário, sempre acharás infelizes e revoltados, mesmo que a aparência o mostre diversamente, aqueles que possuem bens no pecado. Exteriormente, o pobre Lázaro vivia em grande miséria, enquanto o rico Epulário se achava na felicidade e no prazer. Na realidade, mais sofria o rico Opulário com suas posses que o pobre Lázaro com sua lepra. No rico estava acordada a vontade própria, donde procede toda infelicidade, enquanto que em Lázaro ela já morrera. Ou melhor, em Lázaro a vontade estava viva em mim, cheia de conforto e consolação. Expulsavam-no os homens, sobretudo o rico Epulário, não o ajudavam, não lhe davam orientações. Por disposição minha, somente um cachorro vinha lamber-lhe as feridas. Mas, no fim de suas vidas, podeis ver na fé como Lázaro recebeu a vida eterna e o rico Epulário o inferno. Na verdade, pois, os ricos encontram-se na amargura e meus pobrezinhos na alegria. Conservo-os em meu coração. Dou-lhes muitas consolações. Tudo deixaram, tudo possuem. O Espírito Santo cuida de suas almas e de seus corpos, estejam onde estiverem. Farei com que animais os ajudem. Um eremita deixará a sua ermida para socorrer um deles doente. Tu mesma sabes quantas vezes te fiz sair do quarto a fim de auxiliar um necessitado. Algumas vezes, pessoalmente, experimentaste minha providência, quando necessitavas de algo, e se os homens falharam, eu nunca faltei. Cuido sempre dos meus pobrezinhos.
Donde vem que uma pessoa rica, bem cuidada e bem vestida, se mostrava sempre doentia, e depois que abraçou a pobreza, tendo apenas a roupa com que cobrir o corpo, se mostrou sadia? Por que motivo agora nada mais lhe faz mal? Porque o frio, o calor, os alimentos rudes não a prejudicam? É minha providência. Fiz com que se despreocupasse de si mesma. Com isso, todos os males a deixaram. Observa, pois, querida filha, como vivem felizes os meus queridos pobres. 34:8. Sumário e exortação. Acabo de descrever-te a minha providência para com todo tipo de pessoas. Fiz ver que, no princípio, depois do primeiro mundo, eu criei o segundo, o homem à minha imagem e semelhança. Tudo fiz e faço para que alcanceis a salvação. Quero que sejais santos. Tudo que vos acontece tem essa finalidade. Por terem perdido a luz, os pecadores não entendem isso. Revoltam-se então contra mim. Assim mesmo eu os tolero com paciência e espero até ao fim, auxiliando a todos, bons e maus, seja com bens materiais, seja com favores espirituais. Ocupei-me também do apego às riquezas e descrevi um pouco a infelicidade daqueles que vivem na posse desordenada dos bens. Falei sobre a excelência da pobreza, sobre a riqueza que ela traz consigo para o homem que a assume, aceitando o desprezo alheio. Mas disto falarei mais adiante, ao ocupar-me da virtude da obediência. Por fim mostrei quanto a pobreza me agrada e quanto a amo, protegendo-a com minha providência. Discorri sobre esses assuntos a fim de recomendar a pobreza e a fé que a ela conduz. Quero que progridas na fé e na esperança, que batas à porta da minha misericórdia. Crê firmemente. Vou realizar o teu desejo, as aspirações dos meus servidores, pois sou o teu defensor e consolador. Tu me pedias que olhasse para as necessidades dos homens, dei as explicações e agora entendeste como não desprezo os desejos santos e verdadeiros.